Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor, que Deus abençoe você que está me vendo do outro lado. Espero que seu final de semana tenha sido abençoado. Espero que essa semana seja abençoada em nome de Jesus. E hoje eu trouxe uma palavra para o teu coração, que está em 2 Crônicas, capítulo 30, no versículo 9, lá no finalzinho diz assim: Porque o Senhor, vosso Deus, é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vós converterdes a Ele. O Senhor está falando aqui nessa palavra para mim e para você, nos lembrando que Ele é piedoso, Ele é misericordioso e que não desviará o seu rosto. Ele não desviará o seu rosto de nós, se nós verdadeiramente nos convertermos a Ele. Querido, converter ao Senhor, se converter, receber Jesus, aceitar a Jesus, tudo isso, queridos, quando nós tomamos a decisão de estar com Cristo Jesus, nós temos que nos submeter à palavra de Deus. Nós temos que obedecer ao Senhor. Nós temos que ler e buscar no Senhor e na sua palavra o que Ele quer que nós, eu e você, faça. É muito fácil dizer que nós somos cristãos, mas não obedecemos a palavra de Deus. É muito fácil ir todos os domingos para a igreja e achar que nós estamos cumprindo o nosso papel como cristão. Querido, não é sobre quantas vezes você vai à igreja, não é sobre quantas festas, quantos projetos, quantas coisas dentro da igreja você se dedica. Não é sobre se você prega ou não bonito, se você canta ou não. Não é sobre nada disso. É sobre eu e você sermos a igreja. Ser a igreja, querido, de Jesus é saber que Ele é o noivo e nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Somos nós que Ele vai virar buscar. Não é um templo, não é a placa de uma igreja, não é, queridos, nada disso que muitas vezes a religião ou até mesmo líderes que conhecem a verdade, mas mentem para mim e para você. Não é, queridos, a quantidade de vezes que você faz um projeto dentro de um ministério, não é, queridos, quantas vezes você se dedica a estar nos cultos e que você é mais crente do que aquele que não está vindo. É sobre eu e você sermos a igreja de Cristo. E quando nós somos a igreja de Cristo, nós falamos a verdade. Nós não praticamos venda dentro do ministério da casa do Senhor, porque isso não agrada ao coração de Deus. Nós nos dedicamos a amar ao nosso irmão. Às vezes eu sei que tem irmãos, queridos, que é difícil amarmos, mas nós temos que suportar. A Bíblia nos diz que nós devemos suportar uns aos outros. E quando nós suportamos uns aos outros, nós estendemos a mão, nós ajudamos e nós não criticamos ou julgamos, porque Deus não nos chamou para isso. Ser a igreja de Cristo, queridos, é andar como Cristo andou. Há muitas coisas por aí que às vezes a gente vê nos púlpitos das igrejas em que diz que é pecado algo que não é e que Deus não falou nada que era. Eu demorei muito tempo para entender quando Jesus falava que o jugo dele era leve e eu não entendia porque para mim muitas vezes o que eu estava vivendo era pesado e eu muitas vezes eu me questionava o porquê que eu não conseguia fazer muitas coisas. E quando eu entendi que o jugo do Senhor é leve e eu conhecia Jesus verdadeiramente, porque anos e anos dentro da igreja, muitas vezes a gente nem conhece a Jesus. Nós conhecemos um Jesus distante, um Jesus que nos quer perfeito. E realmente Ele quer. Mas Ele sabe que pra gente é muito difícil chegar a esse nível, né?
o nível de perfeição que a Bíblia ela nos mostra, nos fala. E Jesus sabe da nossa incapacidade, Jesus sabe das nossas condições, dos nossos limites. E ainda assim Ele morreu na cruz por mim e por você. Então, quando eu entendi que o jugo do Senhor era leve e que muitas coisas que eram faladas eram mentiras, e a verdade me libertou. E hoje eu vivo em Cristo Jesus uma nova história, uma nova vida. Eu vivo em paz com Cristo Jesus, eu aprendo com Ele todos os dias. E eu verdadeiramente conheço a Jesus e a cada dia eu conheço mais e mais e mais e mais, porque eu não conhecia a Jesus. Eu conhecia um Jesus que me era apresentado e eu não fazia esforço de conhecer o verdadeiro. E quando ele dizia que o jugo dele era leve e eu via as situações em que muitas vezes passava e vivia, eu não entendia isso. Mas hoje eu entendo quando ele diz: o meu jugo é leve. E ele diz para mim e para você, aquele que está cansado, sobrecarregado, vem. Ele alivia o fardo. Ele não diz que ele tira o fardo. Ele diz que ele alivia o fardo, para que a gente continue a caminhar. Então não viva as regras, não viva a religião, não viva as mentiras gospels, mas viva Jesus, viva Cristo Jesus, viva a sua palavra. Para nós cristãos, a doutrina tem que ser a palavra de Deus e não o que fulano ou ciclano quer, a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que algo é pecado, é pecado. Mas se ela não diz que é pecado, não é pecado. E é ponto. Não é a minha interpretação, não. A palavra de Deus é clara. Mas é preciso que eu e você nos esforçamos para buscar a palavra do Senhor, para buscar a revelação em Cristo Jesus, para buscar a direção do Espírito Santo. Viva a verdade. Lembre-se, o nosso Senhor, o nosso Deus é piedoso, misericordioso e não desviará de vós o rosto, se vós converterdes a Ele. Nós precisamos nos converter a Cristo, nós precisamos nos converter ao Senhor. Muitas vezes nós temos nos convertido a homens, a lugares, a pessoas, e temos vivido ali naquele quadradinho, e Jesus não. Jesus nos chama a liberdade em Cristo Jesus, com responsabilidade, mas em liberdade, não para viver aprisionado. Amém? Que você receba essa palavra ao teu coração e que Deus te abençoe nessa noite. Em nome de Jesus, abençoe sua semana, abençoe a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Curta e compartilhe esse vídeo para que a gente possa alcançar mais vidas com a palavra de Deus. Deus te abençoe.